Olá, boa noite. Tudo bem? Estamos conectados. Nós estamos conectados, estamos aqui mais uma live do NEAB. Olá, boa noite. Lucas Gabriel está aqui conosco. Sandra não, desculpa, Sara. Felipe, boa noite. Nós estamos aqui para fazer mais uma live. Como vocês sabem, a gente tem feito lives do NEAB para conversar sobre diferentes assuntos com diferentes pessoas, falar um pouco sobre o que as pessoas estão estudando, sobre o que as pessoas estão pensando, enfim, os interesses aí de cada um. E que são interessantes para a gente compartilhar com outras pessoas, né? E hoje a gente vai conversar, hoje eu vou conversar com o Jefferson. O Jefferson já entrou, Jefferson Garcia. E vamos esperar aqui um pouquinho para o Jefferson pedir para participar da conversa. E aí a gente vai conversar, ouvir o que o Jefferson tem a dizer. E se vocês quiserem enviar perguntas, enfim, um bate-papo sobre o tema hoje, sobre o tema de interesse do Jefferson, que é marxismo e a questão racial, né? O marxismo é a questão do negro. Eu tô vendo aqui, tem gente que eu conheço, o professor Zaí tá aqui, a Sara, como eu falei, o Delton entrou também, o professor Delton entrou, a Alessandra Medina, enfim, estamos muito bem acompanhados. Boa tarde. E como é que vocês estão? Esfriou? Vem cá, vai fazer frio? Esse final de semana vai ser de frio, pelo visto? Estou aqui no aguardo do Jefferson fazer o pedido. Será que eu mesma faço? Ensinei para o Jefferson. As lives do NEAB, elas têm acontecido. Ai, tá pedindo para eu chamar. Consegue me chamar? Vamos ver, Jefferson. Acho que eu consigo. Chamei, Jefferson. As lives do NEAB, elas têm acontecido aos sábados. E são... Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo Tudo jóia. bem? Você me ouve bem? Tô te ouvindo. Você Ótimo. também tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, eu estava Ah, comentando beleza. aqui que as lives do NEAB, elas têm o objetivo de trazer diferentes pessoas com diferentes temas para conversar conosco, né? O objetivo de disseminar conhecimento, mas também estabelecer um diálogo, né? Acho que é bacana a gente saber as coisas, mas melhor ainda a gente poder compartilhar um pouco do que a gente sabe. Então, é com esse objetivo que a gente está fazendo essas lives. Eu estou vi várias pessoas aí que eu ainda não conheço, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Marivânia Araújo, sou professora do Departamento de Ciências Sociais, professora do mestrado acadêmico em Ciências Sociais e do mestrado em Políticas Públicas da Universidade Estadual de Maringá. E estou coordenando o NEAB. E estou aqui, em casa, por conta da pandemia, né? Que, para meu espanto, já dura 4 meses. Cada vez que eu vejo quanto tempo está demorando, mais eu me espanto. Bom, é isso. Jefferson, fala um pouquinho de você, apresenta aí pra gente. Eu quero te agradecer, quero agradecer ao Jefferson por aceitar o convite de participar aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao NEAB. Na verdade, você já participou, né, de alguma palestra e tal. Eu acho que eu já vi você lá. Mas eu quero agradecer por você estar aqui com a gente na live. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marivânia.
Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a você e a todo o pessoal do NEAB, né, pelo convite. Principalmente no nome do Lucas, né, que quem fez a mediação, quem fez o meio de campo aí. O Lucas, esse meu amigo aí. Então, muito obrigado a vocês. Meu nome é Jefferson, né, como você disse. Eu sou professor aqui do município, né, sou professor de educação física aqui no município, trabalho na rede municipal, trabalho na prefeitura aqui. Eu fui aluno aí da UEM, né, já participei também de diversos eventos que vocês fizeram pelo NEAB, já estive em alguns cafés, né, que vocês fazem do Café Preto, já estive em outros eventos, né, e sou formado em Educação Física, eu fiz meu mestrado aí na UEM, né, fiz aí na Educação, fazia o meu doutorado até pouco tempo, né, eu abandonei o doutorado, hoje eu só estou atuando como professor e sou membro do Partido Comunista Brasileiro aqui de Maringá também. Então, esse sou eu, né? Ô Jefferson, não fala que você está só atuando como professor, não, que professor já é coisa pra caramba, né? Já é, né? Tá Professor tem certo. bastante trabalho. Desculpa, já começo errando. Não, desculpa. Eu tô brincando, na verdade. Eu não tô te corrigindo, não. É uma brincadeira. Quem me conhece sabe que eu sou das brincadeiras, né? Mas é isso. Tranquilo, Marivana, tranquilo. Então, Jefferson, fala um pouco vamos começar a conversar sobre o seu tema, né? Eu achei super interessante, como você falou, o Lucas, que intermediou, ele que sugeriu o seu nome, e a gente achou bem legal. E aí, para pensar, para a gente falar um pouco sobre a questão do marxismo e a questão da população negra, a questão do negro, né? E é bastante interessante porque parece que isso tá em avenidas separadas, né? Diferentes. Quem é marxista não pensa na questão racial, quem está discutindo a questão racial não compactua ou não, enfim, reproduz o marxismo, né? Então, é verdade isso? Não dá para a gente pensar as duas coisas ao mesmo tempo? Ou fazer uma outra pergunta, que é a mesma pergunta, na verdade. Como é que o marxismo pensa a questão racial? Só para a gente começar a conversar. Beleza. Olha, eu acho que dá para a gente começar pensando em fazer um resgate histórico, né? Porque uma questão que a gente vê, que é muito comum, é a gente não conhecer esse debate histórico que é feito sobre a questão racial dentro do movimento comunista, né? E muita gente dentro do movimento comunista não conhece, dentro do movimento marxista, e muita gente que é antimarxista ou que tem problemas com o marxismo também não conhece. Justamente, né? Não é algo do nada, né? Não é algo que aparece do nada, justamente por algumas posições de dentro do marxismo, né? Porque quando eu estou falando de marxismo, né, que seria importante a gente entender para a gente começar esse debate, quando a gente está falando de marxismo, a gente está falando de uma gama de intelectuais diversos, né? E diversas correntes que são ali dentro do marxismo, que são, ora, se aproximam, ora se distanciam em alguns temas. E a questão negra é um tema que vai nesse sentido, né? Então, assim, quando eu estou falando de marxismo em questão negra, eu estou falando de um marxismo que ele vai desde o Marx, Lenin, Gramsci, a outros autores que talvez sejam menos conhecidos, né? Como Amílcar Cabral, estou falando de Thomas Sankara, estou falando de Angela Davis, estou falando dos Panteras Negras, estou falando de Clóvis Moura no Brasil. Então, o marxismo ele é muito amplo, né? Então, essa é uma primeira questão, porque a gente, quando vai analisar essa questão, a gente tem que saber da onde, né? De que marxistas nós estamos falando. Porque hoje, esse apontamento que você faz, essa pergunta que você faz é muito importante, né? Por quê? Porque a gente vai ver hoje, a gente não precisa ir lá atrás na história, a gente vai ver alguns setores do movimento marxista que vão ter dificuldade de compreender qual que é a relação da questão negra com a luta mais ampla por uma sociedade socialista, que é a grande pauta do movimento comunista desde a sua história. E a gente vai ver pessoas também que não vão conhecer essa trajetória e, por não conhecer, vão falar que não existem. Ou se eu não conheço, se eu nunca vi ninguém falar, ou se eu não conheço a história do movimento comunista, quer dizer que eles nunca trataram sobre a questão negra. E isso é um erro, né? Então, assim, para a gente começar a pensar isso, né, e tentar dar uma resposta que traga essa história, que
que a gente possa desvelar um pouquinho dessa história, talvez pouco conhecida, né? E trazer aqui alguns autores dentro do marxismo que ajudaram e contribuíram nesse debate e que ainda contribuem, né? Nós temos diversos clássicos que são para discutir a questão negra dentro do marxismo. Então, se a gente for começar a discutir essa questão, né, em relação a gente pensar tanto esse desconhecimento, tanto essa negação, é muito importante a gente pegar o início do século XX. No início do século XX, a gente tem ali, dentro do movimento comunista, algumas organizações dos trabalhadores que vão se chamar Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Nós temos a primeira internacional, que é ainda no século XIX, temos a segunda e a terceira internacional. A terceira internacional nos interessa bastante. Por quê? Porque é nesse momento que começa a se organizar uma preocupação com a questão negra de forma organizada, sistematizada, produção de documentos, produção de militantes negros ocupando espaços importantes dentro do movimento para fazer esse debate, né? E esse debate nesse início aí, eu estou falando aqui dos anos 20, do século 20, né? A Internacional Comunista que eu estou falando, ela vai de 19 a 43. E nesse momento, diversos intelectuais negros, principalmente dos Estados Unidos, né? O Partido Comunista dos Estados Unidos de início o Partido Comunista que tem mais militantes negros e que os negros ocupam espaços importantes dentro da Internacional. E eles vão puxar esse debate muito importante dentro da Internacional, para pensar a questão deles. Como que a gente entende os negros dentro desse problema maior, desse problema de mudança de sociedade, dentro da crítica da sociedade capitalista. Então, ali já se começa, né? Por um lado, em relação a isso que os comunistas dos Estados Unidos faziam. Por outro lado, por uma discussão da relação entre a questão racial e as lutas de libertação na África, né? Diversos teóricos vão começar a debater essa importância e debater como que o racismo ele vai aparecer nesse momento como uma ideologia de dominação, né? Para poder justificar o que estava acontecendo, né? Tem um teórico marxista bastante importante que se chama Eric Williams e ele vai escrever um texto de 1944 que se chama Capitalismo e Escravidão, onde ele vai falar justamente essa questão. Como que a gente passou a entender por muito tempo que a escravidão era originária do racismo, né? Mas ele vai demonstrar que é o contrário disso. Ele vai demonstrar e trabalhar historicamente como que o racismo moderno, esse racismo que a gente compreende como uma forma, né, uma ideologia de dominação, práticas de dominação, para explicar o colonialismo, ele vai surgir com o colonialismo para justificá-lo. Ou seja, o racismo desta forma que a gente tem hoje, né, que a gente tem aí no início da colonização, estruturado, pensado cientificamente, com produções de texto para justificar a inferioridade do negro, ele vai aparecer ali para justificar e não como originário daquilo. Então, por um lado, a gente tem essa participação importante dos negros dos Estados Unidos, tem essa participação importante daqueles teóricos que estão chamando a atenção porque a gente vai chamar de questão nacional, questão colonial, que o mais importante deles talvez seja o Lenin, que é o líder de libertação. De libertação não, que é o grande nome da Revolução Russa, né? E a gente vai ter outra questão que vai chamar muita atenção, que é a condição dos negros na África do Sul. E esses debates vão dar origem a algumas teses, né? Tem uma tese muito famosa, que é de 1922, que é a tese sobre a questão negra, que é disponível online, a gente pode digitar a tese sobre a questão negra que vai ser encontrado, né? Que ali tem mais ou menos que um resumo, né, de algumas posições que os marxistas já tomavam lá naquela época, lá em 22, né, que muitas vezes a gente não conhece, mas fala, olha, o marxismo nunca tratou disso, né, nunca teve preocupação. Não, teve preocupação sim. Lá em 22 a gente já encontra esses documentos, né, e essa então é um primeiro movimento, né, para a gente entender. Quer dizer que os comunistas só ligaram para a questão racial a partir da Terceira Internacional? Não. Nós já vamos ter textos, né, discussões na Primeira Internacional, que é lá ainda no século XIX. Nós temos a Primeira Internacional, que ela vai fazer uma discussão muito importante sobre a escravidão nos Estados Unidos, vai fazer uma crítica muito séria, vai produzir documentos da Internacional, que vai ter uma prioridade na discussão da escravidão, né? Pensando que não dá para você pensar a emancipação da humanidade sem pensar em emancipação dos negros. Os negros fazem parte da humanidade, e ali já tem. Só que são muito pouco conhecidos esses textos, esses documentos, essas organizações, o que faz com que a gente, mesmo pelos marxistas, o que a gente vai ver hoje em dia,
diversos partidos políticos colocando, por exemplo, que a questão racial é uma questão secundária que a gente resolve para depois, né? Deixa isso em banho-maria, depois que a gente resolver o mundo, a gente resolve. Essa posição que ela existe e nós temos que fazer a crítica dela. Mas isso não é a única posição dentro, né? E isso, historicamente, a gente, nesse primeiro contexto, né, a gente já consegue apontar. Dá para a gente discutir isso mais também, mas eu vou deixar você, né, às vezes tem alguma pergunta a fazer, alguma fala. É só para pensar, ou é só o que eu estou pensando, na verdade. Esse esquecimento da questão racial por algumas pessoas, eu acho que ela vem no sentido do racismo e do preconceito. Sempre deixar a questão do negro, né, os problemas que envolvem a população negra, para um segundo plano. Né? Deixar que isso, ou para um segundo plano, ou talvez pior ainda, né? Deixar que a população negra resolva esse problema. Né? Assim, não é um problema nosso, nós não vamos envolver nisso, eles vão fazer. Né? Isso me parece um misto de desinformação e desinteresse. Né? Sim, eu concordo com você, eu acho que são as duas coisas. Esse desinteresse, ele tem, acho que, duas perspectivas, né? Esse desinteresse com a questão, por desconhecimento mesmo, e por, como que eu posso falar, desonestidade. Acho que são as duas coisas, né? Tanto em relação, isso eu não estou falando, eu estou falando no geral, né? De diversos teóricos, não estou falando somente de alguns nomes que a gente tem dentro do movimento comunista, tivemos. Diversos teóricos dentro do movimento vão fazer críticas a outros, né? A gente tem, por exemplo, um grande nome que eu gosto sempre de falar, que é o Sartre. O Sartre, muita gente não sabe, mas o Sartre de 52 a 60, de 52 a 60, ou de 55 a 62, ele foi membro do Partido Comunista na França. E ele vai romper com o Partido Comunista na França quando o partido não apoia a luta na Argélia. Né? E isso não fez que o Sartre rompesse com as ideias dele. Ele rompeu porque ele percebia que o partido no qual ele estava não dava questão. Mas, por exemplo, outros teóricos, dentro de outros partidos ligados à tradição comunista, defenderam essas lutas de libertação. Então, assim, existe esse contexto onde nós vemos um apagamento da história. Muita gente apaga essa história dos comunistas envolvidos com a questão racial, inclusive no Brasil, inclusive nos Estados Unidos, né? Porque quando eu falei do primeiro momento, que esse momento da Internacional, que ela dá esse grande boom, né? A Internacional ela tinha 21 condições para que um partido fosse um partido ligado à Internacional Comunista. Se eu não me engano, o quinto ou a sétima condição era que qualquer partido que fosse entrar nessa Internacional dos Trabalhadores fosse um partido que lutasse de forma organizada contra a questão negra. Contra a questão negra no sentido de contra o racismo, né? Quer dizer, que apoiasse a questão negra e combatesse o racismo tanto nas colônias quanto nos grandes países, né? Então, dentro dessas 21 condições, já demonstra esse caráter importante, né? Que não é uma questão nova aí também. E o movimento comunista, não só nesse primeiro momento, aí nesse início do século XX, mas durante todo o século XX, vai ter posições importantes. E, inclusive, quando a gente fala de marxismo, o marxismo, como eu disse no começo, não é só Marx, Gramsci, Trotsky. O marxismo, ele é também a MSZ. A MSZ do movimento Negritude, né? Aí a gente pode discutir o movimento Negritude e ter discordâncias em relação a algumas posições que o movimento tinha, forma de entender a importância de compreender a identidade, né? O movimento Negritude é um movimento muito importante, um movimento de base marxista. É um movimento que não é só o MSZ, tem outros teóricos que vão estar junto com ele. O movimento panafricanista também, a gente às vezes desconhece e muita gente, quando vai discutir o panafricanismo, esquece que o panafricanismo não é só Garvey e nem não é só Du Bois. Nkrumah também. Nkrumah, que foi líder de libertação de Gana. Ele vai organizar diversos eventos que se referem ao panafricanismo, né? Já no segundo e no terceiro momento, pensando o panafricanismo não só como era pensado no início, em relação à diáspora, mas pensando as lutas coloniais mesmo. Então, nós temos aí já um segundo momento onde os marxistas negros vão estar orientando diversas lutas políticas, né? E dentro do movimento comunista vão se criar sindicatos negros, porque uma questão muito importante que se precisava debater na época era a relação entre o racismo dentro do movimento dos trabalhadores, que o racismo fomentava uma divisão, o racismo fomentava uma divisão dentro dos trabalhadores, né? E a gente fez com o tempo,
E aí vai uma autocrítica, né? Eu me coloco como alguém do Partido Comunista e a gente tem que fazer autocrítica em alguns momentos e alguns setores do nosso movimento que deixaram de compreender, por exemplo, que quem divide a classe é o racismo. E não é o movimento negro, a luta pelos direitos dos negros que movimenta a nossa classe, que divide. Até porque se a gente vai pensar classe, pensar Brasil, pensar qualquer nação, é impossível pensar classe hoje. É impossível você pensar um movimento hoje, seja qualquer movimento por direitos, que não tenha na base de um país que tem metade da população negra, que não tenha trabalhadores negros. Então, essa questão é compreender que a relação fundante da nossa sociedade é a relação capitalista. Eu acredito que não dá para a gente debater racismo sem combater o capitalismo. Eu acho que eu concordo aí que até com o Malcolm X já colocava isso, a Angela Davis, se a gente pegar os textos da Angela Davis, eu acho que ela deixa isso muito nítido nas falas dela, né? De que não dá para a gente pensar uma emancipação que se a gente pensar em romper com o capitalismo. Porque o racismo, ele não é só fruto originário do capitalismo, né? Pensando em relações de escravidão, mas ele ganha nova funcionalidade. A cada crise a gente vê isso com mais nitidez, né? A cada crise, a cada problema, a cada pandemia, né? Você olhar agora para os números do Covid, você vai ver que a maior parte das pessoas infectadas e a maior parte dos óbitos, o percentual de pessoas negras é maior. Né? Então, Exatamente. Bem isso que você está falando. Exatamente. Eu acho que essa é uma grande questão, né? E como eu estava dizendo, nós temos aí esse segundo momento, né, estou tentando separar aqui para a gente ficar, né, conseguir dividir algumas coisas, e não que tenha exatamente segundo momento, mas que a gente possa compreender essa questão. Então, assim, nós vamos ter depois, dentro do movimento comunista, outras discussões que vão ser ligadas não só ao Partido Comunista dos Estados Unidos, que é o partido talvez o mais importante para a organização dessa discussão, né? Junto com as pautas que o Lenin trazia, porque o Lenin chacoalhou o movimento comunista e falou, gente, olha, a questão colonial, precisamos compreender isso, e esse negócio de a gente discutir, esquecer que a luta de classes é uma luta no sentido plural. Lutar de classes é quando a mulher luta pelo direito dela, é quando o negro luta pelos direitos dele. A luta contra a escravidão é uma luta de classes. Então, assim, é importante a gente compreender isso, e até num terceiro momento, quando a gente vai perceber que alguns movimentos, né, como por exemplo os Panteras Negras, vão surgir nos Estados Unidos, e a gente vai ver que esses Panteras Negras vão pegar no marxismo, no leninismo e naquilo que a gente chama de maoísmo, a sua referência para discutir a questão negra. Então, assim, e a Angela Davis é um exemplo, né? A Angela Davis, por mais que ela tenha... ela não é daquele momento originário dos Panteras, né? Quando a Angela Davis chega aos Estados Unidos, já era ali um segundo momento, já tinham, se não me engano, 2 anos que o partido já era organizado. Mas a Angela Davis, a primeira entrada dela no partido é dando um curso sobre marxismo. E ela está pensando o marxismo pensando nas lutas anticoloniais. Porque não tem como a gente pensar marxismo só pensando em autores do Ocidente. Mas tem os autores do Oriente, tem os autores da África. Thomas Sankara, que é líder de libertação de Burkina Faso, é um cara que vai libertar o que se chamava antiga Alto-Volta, pensando no marxismo. Toda a política dele, toda a forma dele pensar a sociedade é a partir do marxismo. Na verdade, é o marxismo que vai orientar ele. Amílcar Cabral é outro cara muito importante da gente estudar, que é o líder de libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde. O Amílcar Cabral, nos textos dele, ele faz uma referência enorme a um dos líderes da Revolução Russa, que é o Lenin. Porque é nos textos do Lenin que ele percebe que eles também podem lutar. Quando o Lenin fala, olha, a questão das colônias é uma questão importante. E o Amílcar Cabral vai usar disso para falar, nós podemos também, vamos discutir. E a partir daí outros teóricos vão passar, né? A luta de libertação do Vietnã é outra. Ho Chi Minh é um grande teórico, né? São diversos marxistas que ajudaram. O Ho Chi Minh, ele, inclusive, é um cara que por muitos anos foi presidente do Vietnã, né? Talvez um dos caras mais importantes da nossa história, no sentido de... É um cara que lutou pelo seu povo, venceu 2 batalhas importantes contra a França e contra os Estados Unidos, sem falar nos ingleses lá atrás. E ele vai para os Estados Unidos quando jovem, e ele vê o que acontece com os negros nos Estados Unidos, ele faz
ele faz um texto assim, chocado com aquilo, ele não entende como que é possível uma pessoa, que ele presencia, se eu não me engano, ele presencia um negro sendo amarrado a uma árvore, e toda aquela cena que é uma cena que hoje as pessoas não conseguem, né, ver às vezes no filme e não percebem o que é aquilo, né, o que aquilo representa para a nossa história. O que é um negro pendurado numa árvore, lembrando daquela, não sei se você conhece aquela canção Estranho Da Nina Fruto, Simone. acho que é da Billie Holiday. Eu fiquei em dúvida. Eu acho que é da Billie Holiday. Que ela fala exatamente disso, né? Desse fruto que está na árvore, esse fruto estranho, que não é um fruto, né? É uma metáfora que ela usa. Então o Ho Chi Minh é um cara que vai e vê isso, e ele faz diversas críticas ao movimento, quando algumas pessoas não queriam debater essas questões. Então por isso que eu falo, quando a gente está falando de marxismo em questão negra, eu acho que é muito importante a gente pensar que o marxismo tem diversos teóricos, temos teóricos, nós temos que fazer um debate muito sério. Temos partidos políticos no Brasil hoje que nós precisamos fazer um debate muito sério em relação à realidade nacional, muito sério mesmo, porque por posturas que eu acho que são muito complicadas e são fora de contexto, né? Eu não acho que certas posturas sobre a questão racial sejam posturas para deixar banho-maria para um momento posterior. E isso aqui, eu tenho uma teórica estadunidense, eu não consigo pronunciar o nome dela, porque eu pronuncio todos os nomes de forma errada. Mas o último nome dela é Taylor. E ela faz essa discussão, né? Ela é uma marxista, eu acho que ela é do Partido Socialista nos Estados Unidos. E ela faz uma discussão muito importante. Ela diz assim, gente, a gente não tem que deixar nossa luta banho-maria. É uma luta importante. O preto é da classe trabalhadora. E isso que os Panteras já faziam também. Os Panteras Negros tinham um debate antirracista muito importante ligado à concepção de luta de classes, né? Que é uma grande pauta quando a gente vai pensar o antirracismo a partir da tradição comunista. Ô Jefferson, sabe que eu estou pensando aqui? Um pouco na periferia, né, do que você está falando, é que o fato de se falar que o marxismo não faz a discussão sobre a questão do negro é mesmo uma deslealdade, né? Porque o que vai se buscar, né? São autores que não estão fazendo essa discussão. E aí se ventila isso, se anuncia isso como se todo o marxismo não fizesse essa discussão. E aí, por coincidência, e aí várias aspas nessa coincidência, os autores que fazem a discussão racial, que falam sobre a questão do negro, que falam que lutar contra o racismo também faz parte da luta de classes, esses autores são autores negros, né? Ou negros ou não brancos, né? Quando você fala do autor vietnamita aí, que eu imagino que não seja um homem negro, mas também não é um homem branco, né? Então, é mais uma vez um exercício tentando silenciar as pessoas que não são brancas, né? E que isso não está restrito à discussão sobre o racismo, isso infelizmente se espraia por toda a ciência, né? Não é por acaso que a gente faz uma graduação ou que a gente estuda anos sem ler nenhum autor ou uma autora negra, seja em qualquer área, né? Ou na maioria das áreas, na literatura, na psicologia e também na ciência política, né? Quando a gente vai ler alguns autores marxistas ou das ciências sociais de modo geral. Mas assim, estou pensando. Sim, mas eu concordo com você. Eu acho assim, talvez em relação à questão, por exemplo, o Ho Chi Minh, ele realmente não é um teórico branco. Né, eles sofriam preconceito também em relação aos Estados Unidos, né? São os amarelos, né? Então, assim, o preconceito racial, o racismo, ele não é somente em relação à cor da pele, né? Os judeus estão aí para a gente explicar e demonstrar como que essa questão acontece também em relação a sangue, por exemplo, né? Sangue judeu. Mas aí, em relação a isso, assim, tem duas questões, né, que eu queria falar que talvez expliquem um pouco dessa desonestidade que, como eu disse, né, parte é desonestidade, parte é conhecimento e parte é crítica real. Tem uma crítica real em relação ao movimento marxista, sim, e a gente tem que entender essas críticas para a gente avançar. Por erros nossos, né, eu quero dizer. Então, assim, em relação, por exemplo, aos teóricos, né, muitos teóricos são teóricos negros, mas dentro do movimento marxista, temos muitos teóricos brancos também que
fizeram esse debate, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Tem um livro recente publicado pela Boitempo, que é do Kevin B. Anderson, que é um texto importante, por quê? Porque ele vai pegar a obra do Marx e vai discutir a obra do Marx com muita seriedade para discutir o seguinte, que é esse um dos fatos do pessoal falar o marxismo não serve, né? Porque um dos fatos é o marxismo não serve por quê? Porque o Marx é um racista, pronto, acabou, não leio a obra dele. Que para mim é um problema muito sério, porque é muito problemático essa discussão. E o Kevin B. Anderson vai fazer uma discussão, não é o primeiro, mas talvez o que faz de forma mais organizada, sobre esse problema. Porque vejam, nessa obra, o Kevin vai falar o seguinte, olha, o Marx, ele é, claro, um autor do tempo dele. E no tempo dele, ele sofreu sim influências da ideologia racista e reproduziu e cometeu racismo nas cartas, por exemplo, que ele escreveu. Várias cartas dele, ele tem comentários de caráter racista nas cartas dele. Agora, a gente compreender que o Marx teve essa postura em diversas cartas dele, né? Diversas não, mas algumas cartas, em relação, por exemplo, à análise que ele fez em algumas sociedades, né? Da análise da Índia, por exemplo. Ele, até certo tempo na vida dele, ele entendia que o crescimento do capitalismo para a Índia seria uma forma de levar a civilização. Veja. Só que qual que é o importante? O importante é a gente compreender que o Marx tem esses problemas, essas cartas, que são um problema que o Marx avança. E quem não conhece a obra dele não consegue perceber que ele supera isso a posteriori. O Marx, de 48 a 53, o Marx vai produzir algumas cartas com teor racista. A gente tem que afirmar isso e tem que aceitar isso. Eu acho que isso é um problema muito sério para a gente, às vezes. Porém, o Marx vai superar isso, principalmente nos textos a partir dos anos 50. E isso o Kevin Anderson vai trazendo assim para a gente, demonstrando, sabe? O que é muito importante. Inclusive, se a gente for pensar a obra do Marx, eu acho que nós temos um problema muito sério nas críticas que são feitas ao Marx, porque aí há muita desonestidade. Porque uma coisa é você apontar onde há na obra dele, você fala assim, olha o que ele disse aqui, ele disse isso, ele disse que a civilização, que esses povos não são civilizados. Ele disse que que a Índia, ou que o México, ou que o Simão Bolívar, ou que não sei o quê, tem algum problema em relação à humanidade, não é uma nação civilizada e que o capitalismo precisa ir para lá mesmo. Uma coisa é você apontar. Outra coisa é você negar que o autor vai sair dessa condição. Porque se a gente pensar em nós mesmos, a gente não nasce pronto. Ainda mais na época do Marx. E isso vai deixar muito específico quando o Marx, a partir dos anos 60, começa a analisar a escravidão nos Estados Unidos. Que o Marx vai trabalhar como jornalista, né? Vai ganhar um pouquinho da grana para sobreviver. E o Marx vai discutir muito a escravidão, tomando o ponto de vista dos abolicionistas, falando que aquilo precisa acabar. Essa é a discussão do Marx. O Marx, de 61 a 65, vai fazer isso. E eu acho que é esse o problema. Quando a gente não é honesto, a gente fala assim, o Marx foi lá? Foi. Mas ele avançou? Avançou. E isso é importante a gente compreender, sem deixar de falar que ele cometeu atitudes racistas. E outra coisa, muitas vezes, quando o pessoal quer excluir o movimento comunista como uma possibilidade de discutir o racismo, é a partir disso. Colocando a obra do Marx como se fosse uma obra racista, como se o Marx partisse de referenciais racistas na obra dele para discutir o mundo. Não existe isso na obra do Marx. E como se o Marx fosse o único autor marxista, né? Como se ele fosse o único. Porque ele poderia ter até ficado naquela visão preconceituosa e racista. Acabou, a obra dele se fecha ali. Mas depois outros, né, continuaram fazendo, outros continuaram escrevendo, outros continuaram... Isso não significa que essas outras pessoas estão reproduzindo, inclusive, os problemas da obra do Marx, né? Você pode reproduzir, desenvolver, discutir o que é positivo para você, né? E abrir mão daquilo que é negativo. Então, mas a própria obra do Marx... as críticas são desonestas, como você falou, né? E a própria obra dele não permite isso, porque se você for pegar as obras, aquilo que ele escreveu, e pegar lá Manifesto do Partido Comunista, pegar manuscritos econômicos e filosóficos, pegar a ideologia alemã, pegar o Capital, você vai ver que assim, ele não está discutindo a questão racial, muito menos com pressupostos racistas. As cartas dele, é importante a gente criticar, mas a obra dele, essa não é a preocupação, e muitas vezes passam ele como um teórico racista. O mesmo que acontece, e aí me alongando um pouquinho, em relação a outra nação que ajudou muito na luta contra o racismo, que é Cuba.
Cuba é um dos países ponta de lança na luta antirracista na África, de diversas maneiras, né? A gente pode discutir, por exemplo, esses dias foi aniversário do Mandela, não lembro se de morte, de nascimento do Mandela, algum aniversário, foi alguma data do Mandela. Uhum. E o Mandela, quando ele sai da cadeia na África do Sul, o primeiro país que ele vai visitar é Cuba. Primeiro país. Por quê? Porque foi um dos poucos países que enfrentaram o medo e foram ajudar. O Mandela sempre apoiou e sempre falou publicamente que o Fidel Castro era um dos maiores seres humanos que ele tinha conhecido, porque ajudou ele de todas as formas possíveis. Cuba ajudou a África tanto em tropas militares, tanto em ajuda técnica, tanto em professores. Cuba mandou professores para Angola, para ajudar na educação de Angola após a luta, né? Fora dinheiro, né? Cuba mandou dinheiro, mandou arma, mandou tudo para... E, pelo contrário, né, os Estados Unidos que ajudava... A gente teve países que nem sequer reconheceram a libertação de alguns países africanos. Exatamente. E assim, se a gente for pegar a história dessa relação, assim, é uma história apagada. Por exemplo, tem um cara que eu sou muito fã dele, que é o Che Guevara. Uma vez eu publiquei uma foto lendo uma biografia do Che Guevara, que eu gosto muito, acho que os textos que eu mais gosto de ler são biografias. Eu acho que as biografias elas são riquíssimas, né, para a gente compreender a história, né, momentos, né. E eu li uma biografia, acho que 2 biografias do Che, direto assisto o filme dele. Tem um filme na Netflix que se chama El Che, que é muito bom. E tem outros, né, também. El Che, e tem outros muito bons também. E um rapaz comentou assim, um negro lendo Che Guevara, isso é um absurdo. E geralmente são de pessoas que não conhecem a obra do Che. E por quê? Porque o Che, na juventude, ele escreveu uma carta, algum texto, um diário dele, que ele analisava, se eu não me engano, a Bolívia, alguns bolivianos, algum país, alguma população da América Latina, e ele colocava uma análise extremamente preconceituosa em relação àquela população. Não lembro se isso o Che tinha ali pelos seus 18, 20 anos. O Che na juventude, o Che não era nem Che, né? Ele era um jovem estudante de medicina, né? O Ernesto, estudante de medicina. E esse mesmo Che, que no seu histórico tem esse erro, igual a gente tem muitos erros em diversas questões, né? A gente está passível a isso. Esse mesmo Che Guevara é o cara que vai lutar na África junto com os negros para ajudar na libertação deles. É o cara que vai na ONU, isso tem arquivos públicos, né? A gente pode digitar no YouTube, digitar na internet. É o cara que vai na ONU e fala o seguinte: é uma barbaridade isso que os Estados Unidos estão fazendo com os seus filhos, né? Fazendo com que eles sofram por causa da cor da pele deles. Ele chega numa universidade em Cuba logo em 59. E ele na universidade fala, olha, precisamos que a universidade se pinte de preto, de mulher, de pardo, que a universidade tome as coisas da classe trabalhadora, do que é a classe trabalhadora, do que é o povo cubano. Não dá para você chegar na universidade, ele chegou na universidade e falou aquilo que ele viu. Ele falou assim, gente, não dá para chegar na universidade em Cuba e perceber isso, porque isso é fruto do que a gente tinha antes. A gente precisa de uma universidade que seja colorida. Ele fala mais ou menos nesse termo. E isso que eu estou falando são documentos que a gente consegue facilmente na internet sobre o Che. Além de outras análises dele sobre não só a questão em Cuba, mas nos Estados Unidos. O Che tem uma postura dele em relação, por exemplo, ao turismo em Cuba, né? Que antes da Revolução, todo mundo conhece Cuba após a Revolução. Ela é pobre após a Revolução. Antes da Revolução, ela devia ser uma maravilha. Sim. As pessoas não discutem o que era Cuba antes, né? E o que é Cuba tentando ser Cuba a partir do embargo dos Estados Unidos. E o Che vai falar o seguinte, uma questão muito importante, que antes deles fazerem a Revolução, os negros não habitavam as praias, os negros não participavam, não podiam andar nos parques públicos. Por quê? Porque quem dominava esses ambientes eram turistas dos Estados Era E quando eles iam para Cuba, eles iam para se divertir, não queriam ver preto, porque já viam pretos lá nos Estados Unidos. Então, isso era uma lei que você não podia, era uma lei em Cuba. E uma das primeiras tarefas Apartheid, né? Romper com isso. Exatamente, é muito próximo disso. Sim. E uma das primeiras questões é romper com isso. E o Fidel é um ainda que o Fidel vai fazer uma entrevista para o Frei Beto, o Fidel vai contar esse caso. Que o Fidel fica assustado. O Fidel fala assim, como que a gente vai fazer isso? Porque é muito difícil, porque os próprios negros
Olha como que a ideologia dominante afeta os negros. Os próprios negros, após a Revolução Cubana, foi feita uma pesquisa com eles, né? Para ver como que eles entendiam a relação entre raça no sentido sociológico, né? E eles achavam, nas respostas, eles apontaram que era normal os negros não poderem usar esses espaços. Porque os negros eram realmente inferiores. Mas veja, como anos e anos de preconceito racial na cabeça, como que faz com que você interiorize. E essa vai ser uma das batalhas que o Che vai enfrentar sem medo. Então, assim, como que é importante a gente desmistificar e compreender um pouco da história, né? E o Che Guevara, para mim, é um dos maiores nesse sentido. Tá. Jefferson, deixa eu te perguntar, a conversa tá boa e o tempo tá correndo, né? Parece que quanto melhor a conversa, mais rápido o tempo passa. Tem algumas pessoas perguntando, você quer responder as perguntas ou você quer continuar falando? Você escolhe. Pode responder, pode colocar aí. Se eu conseguir responder, né? Tá. Eu vou aqui, fico teclando aqui devagarzinho, que eu tenho medo de perder. Tranquilo, vai lá que eu não consigo mexer aqui, senão eu me perco. Tá, deixa eu mexer aqui. Ó. O professor Azaí, gente, desculpa, vou aproveitar para agradecer, temos 44 pessoas aqui conosco. Obrigada aqui pela presença. Eu vou... Não está na ordem, mas eu vou tentar alcançar todos. Aí o professor Ozaí, ele fala, também gosto de ler biografias. Quem é o autor da obra que você leu? Está perguntando. Acho que foi essa obra aqui, da biografia do Che. Alain Fox. Alain Fox. Eu vou ver se eu acho ela aqui. Alain Fox, o nome dele. Eu não sei pronunciar. Ozaí, você me perdoa porque eu não sei pronunciar nome estrangeiro, viu? Mas é igual um Alain, mas tem um I. Alain Fox. Eu vou ver se eu acho aqui para você, tá? Pode falar as outras perguntas, Marivane. Tá, vou procurar aqui, ó. O Carlos Pobre, ele fala, Marx nas margens, nacionalismo, etnia e sociedades não ocidentais. Kevin B. Anderson. Acho não, foi um livro que você falou. O Nicolas, oi Nicolas. O Nicolas está falando, escritos sobre a escravidão americana. Bom, aqui é o pessoal ajudando a gente. Olha aqui, o Valdeci, ele lembra a gente, é verdade, né? Ele fala, e mesmo Marx, sendo branco, ele próprio viveu discriminação. Não, ele está perguntando. Obrigada, Valdeci. Ele pergunta, e mesmo Marx, sendo branco, ele próprio viveu a discriminação enquanto judeu na Alemanha? Tem mais perguntas ou... Não, então, o Valdeci está perguntando se o Marx sofreu discriminação por ser judeu na Alemanha. O Valdecir, eu vou ser bem sincero com você, viu? Eu não tenho certeza disso, não. Em relação, se for discriminação em relação a ser de origem judaica, né? Eu acredito que possa ter acontecido sim, porque era muito comum, é uma questão muito comum da época, né? Mas o Marx é mais fácil você verem as pessoas acusando ele de ser antissemita do que o contrário, né? Mas eu não vou saber te responder se ele sofreu isso, eu nunca li alguma pesquisa, né? O Marx, a única questão que tinha, ele era chamado de Mouro, né? Tinha um apelido de Mouro porque ele tinha um tom de pele um pouquinho mais escura que os demais trabalhadores que ele convivia, né? Mas eu não sei te responder, eu vou ficar devendo isso aí. Em relação ao Ozaí, ó, esse livrinho aqui, eu vou ver se consigo mostrar na tela aqui sem... Eu não sei se dá para ver Alain Fox aí o nome. É esse nome aqui, ó, Alain Fox, é muito bom. Ele tem uma outra biografia que é tão boa quanto, que é do Luther King, ó. Essa aqui é Alain Fox. Então, assim, não sei se dá para ver, depois que coisa... você pode escrever depois no... essa live vai ficar salva, assim como todas as outras lives que a gente já fez, elas estão salvas. Aí você pode botar nos comentários, Jefferson, por favor. Beleza, Marivane.
Ó, o Lucas, nosso Lucas Gabriel, ele fala o seguinte: você citou os trabalhos de Sartre, que dialogou muito com o movimento de negritude. O que você acha da tarefa sartreana de compreender o existencialismo como uma ideologia dentro do marxismo? Caramba, Lucas! Eu achei que o Lucas foi malvado. Ele é um debate que ele tenta me perguntar e discutir. Cara, nossa, eu devia ter anotado a pergunta de tão difícil que ela é. Porque Fala pro Lucas ela para envolve. convidar você para fazer uma live e vocês conversam sobre isso. Ou então a gente pode fazer Não, uma outra live só com esse tema. não, ele me chamou para discutir sobre o Condenados à Terra do Fanon já. A gente vai fazer uma live para discutir isso. Acho que a gente precisa discutir muito, né? Sobre o Sartre, eu vou ficar devendo, mas assim, o que acontece? O Sartre, eu gosto muito do Sartre. O Sartre é um dos caras que eu mais gosto, por mais que a minha concordância política não seja uma concordância teórica com o Sartre. Eu acho que a gente tem que entender que, às vezes, por mais que a gente não tenha total concordância com alguém em relação ao que ele escreve, a gente tem que perceber que algumas posturas dessas pessoas são posturas que a gente tem que perceber. Olha, esse cara, ele tem muito a nos ensinar. O Sartre é um desses, né? Porque o Sartre, quando ele vai discutir, ele vai ser com todos os problemas do Sartre, né? Vai ser um grande apoiador das lutas de libertação. Quando muita gente que se dizia que entendia as obras, que compreendia o marxismo, que tinha leitura do Capital, que tinha total compreensão dentro do marxismo, não apoiou as lutas de libertação, como o Partido Comunista da França, o Sartre foi lá e bateu o pé e falou: não, eu vou apoiar e eu vou lá junto com eles. Eles estão certos. E isso, eu falo isso porque eu participei de um evento bem recente com algumas pessoas dentro do movimento, dentro de um partido político específico, né, que chamam a atenção para uma revolução brasileira, né? E eu lembro que na fala de uma professora, ela apontava e chamava o Sartre de um antirrevolucionário. O Sartre seria um antirrevolucionário porque o Sartre não entende, não tem compreensão do que é a revolução, como deve ser feita. O Sartre não tem essa pureza. E eu ouvi aquilo indignado, né? Que eu não podia levantar e falar, e guardei isso para mim, vou aproveitar a live para falar, né? Eu acho que um dos maiores equívocos da vida é pensar essa questão dessa forma, porque aqueles que se achavam mais revolucionários na época não tiveram condição nem peito para ajudar os povos colonizados. Então, assim, nós temos os nossos exemplos que eu acho que são demais. Cuba, nós temos a União Soviética, nós temos o Sartre. Eu acho que o Sartre tentou fazer uma discussão, e aí, pegando o que o Lucas está falando, relacionar o existencialismo com o marxismo, eu acho que o Sartre não conseguiu fazer isso muito bem, né? Eu acho que o Sartre, não deu muito certo. Mas isso é uma coisa ainda que eu preciso estudar melhor para poder discutir com o Lucas, né? Mas eu acho que o Sartre, os méritos dele não são exatamente pela relação entre marxismo e existencialismo. Por mais que ele consiga ele fazer uma discussão importante, mas o Sartre ele vai ter muitos problemas teóricos ali para compreender o mundo, né? Que eu acho que vão atrapalhar ele ali e tal. Mas o Sartre é um dos grandes nomes da história da humanidade, sem dúvida alguma. Ele é um cara que eu prefiro muitas vezes, muito mais um Sartre na minha vida do que alguns teóricos que querem a Revolução Brasileira, que são de alguns partidos políticos, que não conseguem compreender a importância da gente debater e combater o racismo. E combater o racismo, eu falo, é compreender a realidade brasileira e discutir a realidade brasileira e apontar que o trabalhador brasileiro ele é negro também. E essa é uma questão que fica, né? E o Sartre, eu acho que é um grande mestre. Lucas, um beijo para você. Olha, o Sanches Rodolfo, ele fala o seguinte, ele pede para você falar um pouquinho sobre Minervino de Oliveira, negro e militante do PCB, candidato à presidência pelo Bloco Operário e Camponês em 1928. Marivana, essa pergunta do Rodolfo essa pergunta não, mas esse pedido do Rodolfo é importante por quê? Porque quando a gente vai falar do movimento comunista, tanto no Brasil quanto fora, né, as pessoas geralmente pegam os movimentos para apontar as críticas e não conseguem perceber que nós estamos fazendo essas discussões há muito tempo. Tem gente que fala que as discussões dentro do movimento comunista é após 1968 na França. Não. Olha o Partido Comunista Brasileiro lá nos anos 30, colocando como candidato a presidente do país, do Brasil, Minervino de Oliveira, que é um negro, né, que é um negro operário. E assim, é muito importante pegar essa história. E a escolha do Minervino,
não é uma escolha aleatória. Ah, tem você, vai você mesmo. Não, não tem. O Partido Comunista Brasileiro, anos antes disso, tinha sofrido uma crítica da Internacional, porque a Internacional pediu para o partido, pediu uma análise da realidade nacional brasileira sobre a questão dos negros aqui. Qual era o problema dos negros? O partido, na figura de algumas pessoas da época, respondeu que no Brasil não tinha uma questão racial, que o nosso problema não era racial. E a Internacional Comunista falou assim, meu Deus do céu, nós daqui estamos vendo o problema racial aí, vocês não conseguem compreender? E aí o movimento comunista brasileiro começou a debater essa questão, E a escolha do Minervini é uma escolha política. É uma escolha política para que seja um candidato negro mesmo, para defender as causas negras no país. E não é só esse momento. Nos anos 30 também, esse efeito, né, de gente, vamos discutir a questão racial, presta atenção que isso é uma questão decisiva, vai acontecer nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, o vice-candidato a presidente de 1932 é James Ford. Ele é um negro também. E essa não é uma escolha aleatória, é uma escolha política. A Angela Davis vai ser vice-candidata nos anos 80. E não é uma escolha aleatória, é uma escolha política. Uhum. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o partido que hoje eu milito, é um partido que nos anos 40 é um dos partidos que vai discutir a legalização das religiões de matriz africana no Brasil. Muita gente não conhece esse debate, mas é a bancada da Bahia, com Jorge Amado, com Carlos Marighella, que vai discutir essa questão e vai colocar isso enquanto lei no Brasil. A gente não conhece essa história. Muita gente, porque a gente sabe que dentro do marxismo a gente tem uma crítica à religião, uma crítica importante, mas muita gente não consegue compreender qual é essa crítica à religião, né? A liberdade religiosa, ela tem que ser dada. Não é essa a questão da crítica marxista. Cada um faz aquilo que... O que nós entendemos é que uma sociedade diferente possivelmente não produziria questões religiosas, né? Uma sociedade que não tivesse as opressões e os problemas de desigualdade que nós temos não produzisse essa explicação religiosa. Isso não quer dizer que a gente seja contra a liberdade de alguém de fazer a sua oração ou de ter. E se as outras religiões podiam ter, por que as religiões de matriz africana não poderiam? E é essa questão que os comunistas colocam lá nos anos 40. Então, isso que o Rodolfo, né, um abraço para o Rodolfo aí, né, chama a atenção, é muito importante que a gente não conhece. A gente fala assim, mas os comunistas eles são contra a religião, eles são contra a religião africana também. Mas, pera, como assim? Né? Que comunistas a gente está falando? Está falando de Marighella? Pelo amor de Deus, Marighella não tem nada a ver com isso. Está falando de Jorge Amado, que o Jorge Amado ele foi do partido. O Jorge Amado é um importante militante do Partido Comunista. Uhum. Então, assim, a gente não conhece a história. Tem um dito, né? Tem um autor chamado Steven Mesaros que ele trabalha com uma crítica a um autor que se chama Fleet, que o Fleet falava assim, se os fatos não condizem com o que eu penso, pior para os fatos, porque é melhor ficar com o meu pensamento. Se eu penso que não existe, pronto, acabou. Eu acho que é mais ou menos por aí. E é isso que o Rodolfo faz, é a gente resgatar essa história, né? Como que isso está acontecendo, como que isso aconteceu no Brasil. Né? E não foi só o Partido Comunista também, eu estou falando aqui do que eu sou mais próximo, né? Sim. Mas outros movimentos, a Convergência Socialista também, que é mais ligado ao PSTU hoje em dia, também debateu. Hoje no Brasil a gente tem importantes militantes negros marxistas debatendo. Tem um pessoal da Esquerda Diário, se eu não me engano, uma menina chama Letícia Parks, até uma discussão muito... Ela é muito boa na discussão que ela faz, eu acho muito bacana. Como é a gente tem o Silvio de Almeida aqui. Letícia Parks. Como está o Instagram, o Facebook, Letícia Parks. Tem outras pessoas dali da Esquerda Diário, tem dentro do movimento comunista, nós temos o Silvio de Almeida, que é um cara que está debatendo a partir do marxismo, um cara que está fazendo um trabalho brilhante, né? Uhum. E mais ainda, tem outras pessoas, tem o Jones que é um cara do partido que está levando a discussão, que está trazendo muita gente para discutir. Uhum. Né? O Jones talvez seja o nome mais falado aí, tenha mais polêmicas, e é um cara que tem o Jones Manuel. Tem uma contribuição muito importante, ou seja, a gente está debatendo isso não é de agora. Eu acho que quando eu estou falando nessa live, e eu até falei sobre a questão negra, né? Por que questão negra? Porque questão negra é o nome, é o título que o movimento comunista dá inicialmente. Porque inicialmente vai pensar primeiro os Estados Unidos, as colônias e o apartheid na África. E posteriormente vai desenvolver na luta pelo panafricanismo, né? Até na luta da direção do movimento, né? E depois vai desenvolver nas lutas antirracistas, né? Um dos primeiros coletivos negros
é um coletivo do Partido Comunista dos Estados Unidos, que se chamava Coletivo Che Lumumba Club, que é onde a Angela Davis milita inicialmente. E a Angela fala uma coisa muito importante na autobiografia dela. A Angela, ela fala que quando ela chega nos Estados Unidos, ela teve muita dificuldade de militar nos Panteras Negras, por mais que foi o objetivo dela vir para participar, por causa do machismo dentro do Partido dos Panteras Negras. Porque o movimento negro não está... não é passível também de estar sofrendo essas influências da ideologia machista, e foi o que aconteceu. E ela tinha mais facilidade de trabalhar no Partido Comunista. Veja, né, por mais que os Panteras Negras também fossem comunistas, os Panteras Negras eram comunistas, mas não eram como era o Partido Comunista dos Estados Unidos, no mesmo ambiente. Então, assim, e ela inicialmente vai militar no Che Lumumba Club, porque nesse clube aí ela conseguia mais facilidade e não tinha uma questão muito separatista entre a função dos homens e das mulheres. Tanto é que uma mulher só vai ser líder dos Panteras já no final do movimento dos Panteras Negras. Por mais que tivesse também dentro dos Panteras Negras, a crítica é isso. Então, veja como o movimento é muito difícil. Os Panteras Negras estão querendo combater uma ideologia e, por vezes, não conseguem romper com outros. Então, a gente tem que olhar, né, para a história, muitas vezes, e aí o Bertolt Brecht, eu acho que é um gênio nisso, né? Eu não sei, os poemas do Brecht são imprescindíveis como ele era. O Brecht tem um poema que ele fala que a gente precisa... aos que virão depois de nós. Nesse poema, Aos que virão depois de nós, ele fala, por favor, né, os que forem olhar para a gente, ou que forem olhar para o passado, para esses tempos sombrios que nós vivemos, e na forma que a gente teve que combater diversos problemas, olhem para a gente com indulgência, né? Porque a gente errou pra caramba, a gente tem equívocos pra caramba, é preciso ser feita crítica, mas é preciso olhar o que a gente estava passando também. E eu acho que mais ou menos isso que a Angela Davis, porque sempre que ela vai falar, ela vai fazer várias críticas e ela vai demonstrar como que as críticas não fizeram que ela abandonasse o movimento. Ela tem críticas às Panteras, críticas ao Partido Comunista, apesar que as críticas ao Partido Comunista são bem menores em relação às Panteras. Que ela dizia nitidamente que era mais fácil ficar no Partido Comunista, que todo mundo falava, mas o Partido Comunista, né? Não. Ela falava, não, o Partido Comunista é onde eu me sinto bem, é onde eu consigo, e isso serve para a gente pensar, né? Esse poema do Brecht serve. A gente pensar como que a gente precisa olhar para trás com um pouco de indulgência e perceber quais eram as dificuldades da época, né? Até quando a gente vai olhar a história de diversos desses nomes aí que eu estou tentando citar né, nessa pressa de falar, estou tentando citar e jogar e trazer o interesse do pessoal. Ô Jefferson, já estamos no final. Eu quero te agradecer muito as suas citações, as suas indicações de leitura, tudo. Aprendi bastante com você, né? Quero te agradecer. Quero agradecer as pessoas que estão conosco aqui. Quero pedir desculpas porque tinha outras perguntas também, não deu tempo de fazer, mas convenhamos que 1 hora é pouco tempo, né? E a gente pode pensar, marcar um outro momento e aí continuar conversando. Obrigada, Jefferson. Lembrando que todo sábado a gente tem live, sempre às 6 horas da tarde. Todos e todas estão convidadas. Quero agradecer de novo a presença do Jefferson, a presença de vocês, e dar tchau, boa noite, e passar a palavra para o Jefferson para ele se despedir. Obrigada, Jefferson. Mas, Ivana, eu agradeço, né, o convite. O convite eu não estava esperando, apesar do Lucas sempre tentar me fazer falar, eu não tenho essa facilidade de né, me colocar para falar. Eu acho que está na hora de estar Lucas, eu consegui. Eu assisti algumas lives de vocês. Eu vi a do Davidson, eu vi a do Lucas, eu vi uma do Delton, mas eu acho que não foi por aqui, eu acho que foi por outro. Eu vi uma do Delton também, do NEAB, mas eu não tenho certeza se foi por aqui. E eu vi também um podcast do Delton com um rapaz do direito. Com o rapaz do direito. Então é isso, um beijo para todo mundo, eu agradeço aí a participação. Eu queria mandar um abraço pro Lucas, um abraço para você, um abraço pro Ricardo Denardes. Ricardo Denardes, que foi quem me apresentou o Martin Luther King. Foi onde começou. Eu saí do Martin Luther King e agora estou no CLR James. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Bom final de semana. Se puder, fique em casa. Tchau, tchau.
É isso aí. Bebam água e leiam Marx.